Muito boa noite a todos que nos acompanham na TV Liberdade Bagé Web. Está no ar o programa Na Gaveta, o espaço do esporte de Bagé e região. E hoje nós trouxemos no estúdio o profissional Luiz Fernando da Silveira, com mais de 20 anos de arbitragem entre futebol profissional e futebol amador. Então nós vamos ter bastante história para conversar, falar sobre a vida de árbitro, que não é fácil, são para poucos, né, Fernando? E além do Fernando, o programa Na Gaveta está cheio de novidades. Daqui a pouco mais a gente vai entrar ao vivo por Skype com o atacante Ariel, atacante bagéense que vai jogar esse ano o gauchão pelo São Luís de Juí. O Ariel, que é formado na base do Inter, também tem bastante história para contar para a gente. Então segue comigo e vamos marcar um golaço e bater esse papo, porque o programa Na Gaveta tem bastante coisa hoje. Mas começando então com o nosso convidado ilustre aqui da bancada, o Luiz Fernando, 20 anos de arbitragem, como a gente estava conversando, então queria te desejar as boas-vindas, uma boa noite para ti, e é um prazer estar contigo aqui conversando e falando sobre essa função do árbitro num jogo de futebol tão fundamental, mas que creio eu que seja para poucos, né, Fernando? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo teu convite, Yuri. E realmente é uma satisfação estar participando aqui desse programa, que é muito legal. Um abraço ao nosso amigo Kainan, lá, que é o homem da retaguarda, que nos dá essa visibilidade, né, essa qualidade da imagem, do som, de tudo. Olha, realmente a arbitragem, vou ser contundente e repetitivo na tua introdução, realmente é para poucos. Primeiro porque tu tem que gostar muito, é uma profissão difícil, como qualquer uma outra, mas árbitro de futebol realmente a gente tem que gostar, tu entende? É uma coisa que sempre me fascinou muito, sempre gostei, desde os tempos de infância, né, no bairro lá que eu morava e tudo. E lá na zona norte da cidade, lá que eu morei, apitei muitos jogos lá na minha comunidade. E realmente é difícil, mas felizmente, né, eu digo com muita propriedade, né, através do meu próprio trabalho, né, da minha desenvoltura, né, do que eu fui aprendendo, fui conhecendo, foi abrindo fronteiras. E a gente, nessa de abrindo fronteiras, conseguiu deixar o nosso nome, né, na história do futebol gaúcho, né, na história da arbitragem, né, que realmente apitar o futebol gaúcho é muito complicado. Eu imagino. Mas como é que iniciou esse teu processo da arbitragem? O que te despertou? Pelo que tu estava falando, tu começasse... Não foi aqui em Bagé que tu começou? Não, eu comecei aqui em Bagé, realmente. Comecei aqui em Bagé, lá na minha comunidade, lá. Eu até apertei aqui próximo, aqui tem um colégio aqui, ao lado aqui, né? Aqui próximo, exato, o colégio é Valdemar Moretti Machado, se não me falha a memória. Quando eu estudava lá eu estava estudando no GETECO, na escola onde meu pai labutou por mais de 40 anos. E naquele momento lá, nosso professor, nós vimos, naquela época tinha aqueles torneios intercolegiais, coisa e tal, né? Tu era um adolescente, então. Exatamente, um adolescente. Eu tinha lá, acho que 15 anos, 16. E aí, casualmente, quando chegamos aqui, o que faltou? Faltou o árbitro. Aqui era no torneio aqui do futsal, na época era futebol de salão, né? Eu digo, não, deixa comigo. E eu fui ali, e daí apitei um, apitei dois, e fui indo, e... Reclamação natural, o futebol isso já está inserido, né? Mas consegui, né? Me safar daquela e passou. Aí depois, coincidentemente, uma outra escola também lá, polivalente, lá, que é lá no outro bairro lá da cidade, fica... Na Coabs? Não, é lá próximo à rodoviária, lá. Tem uma outra escola polivalente, não... Isso, no Povo Novo, lá no Getúlio Vargas. É Edson Cerezera, eu acho que é. Bom, não veio o caso... Agora a Escola Farroupilha. Agora a Escola Farroupilha, exatamente. E aí um professor de educação física, que talvez até esteja assistindo o programa aí, espero que sim, que eu não o vejo há muito tempo. Aí ele já me convidou, porque tinha me visto apitar e não sei o que, e me cuidou, e aí eu fui lá com esse tal, então já foi um pouco mais difícil com esse tal, até porque lá eu cheguei como árbitro, entende? Aqui me colocaram, foi diferente, lá eu cheguei como árbitro, é mais difícil, as pessoas alguns já não te olham, né, com
bons olhos, que é natural, né? Isso, né? Aquela coisa da arbitragem, né? Os caras, tu apita uma coisa, eles acham que é outra, e assim sucessivamente. E daí foi embora, tu entende? Aí depois, no andar do tempo, eu apitei lá no SESI muito tempo, professor, opa, uma saudade enorme, uma lembrança gratificante. Lá no SESI, lá o professor Edson Moraes foi um cara que me ajudou muito, porque ele me deu aquele espaço. O SESI precisava nesses campeonatos lá de alguém que apitasse, coisa e tal, e daí eu, como já gostava, e ele me convidou, eu tive uma enorme satisfação em trabalhar em várias competições lá no SESI. Não tinha nem Prolabor naquela época, mas para mim não interessava eu aprender. E eu fui desenvolvendo, fui crescendo, fui indo, fui começando a ficar evidente, né? Sem querer me autoprezar, mas aí comecei ficando evidente porque as pessoas começaram a me conhecer. Daí eu achei que tinha condições, né, de dar continuidade naquilo que eu gostava, que eu gosto, que é a arbitragem. E aí começou a desenvolver, aí começou a ir embora. E aí eu labutei bastante no futebol de salão, que aí depois, quando eu trabalhei, depois eu passei no amador também para o futebol de campo, coisa e tal, que é um pouco mais difícil e tudo, entende? Por ser um esporte com mais disputa, né? O futebol de salão sempre foi um esporte teoricamente mais técnico, mas mesmo assim existia, né, as rivalidades, que era natural, né, como é em qualquer tipo de esporte, a gente vê aí pela televisão toda hora. Mas e dali fui embora, futebol de campo, fui indo, trabalhando aqui, trabalhando ali, fui aparecendo aqui, fui vendo, assistir um jogo, olhava, tentava aplicar aquilo, não dava certo, ia de outra maneira. Aí nessas andanças da vida, lá já longínquamente fui para Porto Alegre, e aí apitei bastante no amador lá. Então fui indo, aos poucos fui indo, as portas foram se abrindo naturalmente, porque eu fui buscando essa abertura, entende? Não é muito fácil, realmente é bastante difícil, coisa e tal. Eu tenho bons e vários amigos do futebol, entende? Colegas da arbitragem, jogadores, dirigentes, sabe assim, ó, o futebol nos dá um leque muito grande, desde que a gente vá lá comprometido a desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. O que realmente, repetindo, não é muito fácil. E uma questão que eu acho que deve ser muito difícil para o árbitro lidar, ele é ser respeituoso com os jogadores e profissionais que estão envolvidos, mas ao mesmo tempo manter a postura firme e, quando necessário, ser rígido, né? Essa é uma questão que eu imagino que não deva ser fácil cadenciar e equilibrar durante um jogo, ainda mais quando se trata de um jogo do interior, um clássico, quando os ânimos estão mais exaltados. E aí o árbitro sempre é o que leva a culpa, né? Olha, Yuri, a tua colocação é perfeita. Realmente, olha, eu te digo assim, ó, o que eu aprendi na minha casa, entende? O que meus pais me proporcionaram tudo de bom, de qualidade de vida, de qualidade de aprendizado, entende? Dentro das possibilidades que eles dispunham para os filhos, eu sempre tentei colocar lá dentro do campo de jogo. Sempre tentei colocar lá dentro do campo de jogo, assim, ó, todo mundo que vai para o campo de jogo vai com a intenção de ganhar, isso não existe, entende? O árbitro vai com a intenção de fazer o melhor trabalho, de errar o mínimo possível, mas a partir do momento que somos humanos, né, somos passíveis de erros, o próprio olho nos trai, né? Tu enxerga uma coisa, os outros enxergam outras coisas, é assim do futebol. Mas realmente, isso aí que tu falou, cara, o que tu aprendeu, o que eu aprendi na base, na minha base familiar, eu sempre procurei levar para dentro do campo de jogo, sempre procurei tratar o atleta, o dirigente, todo mundo que se envolvia com futebol com o maior respeito possível. Eles gostando ou não da minha arbitragem, eu realmente passei por vários estágios de futebol e sempre me coloquei com muita propriedade em cima de tudo que eu aprendi lá na base familiar, que é uma coisa assim, ó, ímpar. A base familiar é importantíssima porque é muito delicada, é um momento, muito, o árbitro aquele momento é um momento delicado, porque quem vai ao estádio
Uns vão uns torcem a favor, outros torcem contra, uns têm a necessidade de ganhar, outros não precisam ganhar, outros querem ganhar para tirar o outro do resultado, e assim sucessivamente. E tu tem que lidar com tudo isso. O árbitro tem que estar inserido nesse processo. A partir do momento que tu pega a escala, tu tem que saber o que vai acontecer. Tu tem que saber o que tu vai enfrentar lá naquele momento. Entende? Pelo que tu me fala, desde que tu iniciou a tua jornada, tu sempre primou por observar e estudar Exatamente. Onde tu ia apitar, com quem tu ia apitar. Eu vou te contar assim, uma passagem bem rápida aqui, ó. Fica à vontade. Em Cachoeira do Sul, não lembro que ano que foi isso, era Cachoeira e Cruzeiro. Os dois times precisavam, só interessava a vitória. E aquela coisa normal, né? Da diversidade do jogo, da briga, da briga que eu digo, entre aspas, né? Da briga pela bola, pela disputa, pelo gol, coisa e tal. E aí, aos 43, 44 minutos lá do segundo tempo, o centro-médio do Cachoeira, que jogou aí no Grêmio Bagé, aí, naquele jogo, acho que até estava jogando bicudo, se não me engano. Talvez até um dia que tu tiver a felicidade de conversar com ele, tu peça para ele confirmar, por favor, se ele estiver nos assistindo, ele confirma, não sei qual é a atividade dele. Deixa comigo. Mas aos 43, 44 minutos, na goleira dos fundos, esse rapaz, eu não lembro o nome dele, acho que era Cláudio, eu acho, eu não tenho muita certeza. Ele jogou no Grêmio Bagé, aí, no centro médio, marcava bastante questão. Ele errou um gol dentro da área pequena. Daí eu olhei para ele e digo, e agora? A partir daquele momento o jogo terminou para ambos, entende? Quer dizer, então não é eu o árbitro que, entende? O árbitro erra. O árbitro não enxerga? Não enxerga. O árbitro vê uma coisa e o atleta vê outra? Sim. Entende? A gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter essa humildade. Se o que aconteceu no primeiro tempo, ainda tem um intervalo para conversar com, entende? Tem os dois assistentes, tu pode conversar com o delegado, a gente tem que ter essa humildade. Não nos sobrepomos em cima do apito. Isso não existe. Isso é Luiz Fernando que está falando. Isso não existe. O árbitro é um cidadão igual aqueles que estão jogando, igual aquele que está na arquibancada, igual aquele que está te xingando, igual aquele que está te aplaudindo, igual aquele dirigente que te abraça na entrada e te xinga na saída, né? No bom sentido do esporte, que isso acontece. Mas eu nunca fui agredido. Eu, particularmente, nunca fui agredido por ninguém. Entende? Nunca ninguém me deu um tapa no futebol, nunca ninguém me deu um soco, nunca ninguém me cuspiu na cara. Entende? Então, assim, ó, então eu fiz uma passagem razoável, entende? Mas aí eu te fiz esse parêntese do jogo lá, em cima da tua pergunta, do jogo lá de Cachoeira do Sul, porque, e aí? Era a chance de classificar com um gol na entrada da área pequena, o cara errou, e aí a culpa não é do árbitro, então a culpa é do atleta. Aí o jogo terminou logo depois, lá, 2, 3 minutos depois, quer dizer, aí saíram todo mundo desolado, entende? Eles mesmos saíram desolados porque os dois precisavam de ganhar, e o cara teve que... Então são coisas, né? São fatos que acontecem, né? Durante o jogo de futebol, né? Bom, depois tu fosse para Porto Alegre, retomando um pouco a parte histórica, e aí tu teve a oportunidade de apitar e trabalhar no futebol amador local. Percebesse muitas diferenças, pode-se dizer que foi a partir dali que tu acabou vindo a se desenvolver até chegar ao quadro da federação? Ajudou muito porque, olha, quem jogou futebol e teve a oportunidade de jogar no amador lá em Porto Alegre, amador em Porto Alegre, hoje um pouco mais diferente, né? Até devido às circunstâncias, né? Realmente o amador em Porto Alegre é muito difícil. Eu tenho a Praça da Araribóia lá, a Praça da Araribóia, 90% dos clubes lá são ex-profissionais. São jogadores que estão em ativa, entende? Os campeonatos amadores lá são muito fortes, é muito disputado, é muito zoneado, entende? Porque como uma cidade como é subdividida por vários bairros, entende? É muito difícil, Yuri. E eu consegui entrar nesse meio. Consegui ir nesse meio. Tem os centros comunitários lá em Porto Alegre, lá no bairro Ipiranga, na Restinga, ali próximo
Hospital Cristo Redentor, tem uma outra comunidade ali, não me lembro qual é o nome, que tem, e eu tive a felicidade de apitar em tudo que é bairro. E daí um dos colegas da arbitragem lá, falaram, olha, tem um de Bagé aí, assim, assado aí, o cara tá apitando aqui, tá apitando ali, coisa e tal, estão sendo pedido aqui, estão sendo pedido. Esse campeonato era administrado pela prefeitura lá em Porto Alegre, nesses centros comunitários lá. E aí num determinado jogo lá no bairro Ipiranga lá, que eu tava lá apitando lá, chegou lá o seu Barreto lá, o seu Luiz José Luiz Barreto, né, em memória, né, o homem já. E ele disse, não, vou dar uma olhadinha nesse de Bagé aí que vocês estão falando aí. E ele realmente foi lá, coisa e tal. Aí no intervalo veio ali e falou comigo, e aí, Bagé, como é que tá aí, tudo bem? Tudo bem? Pô, seu Barreto, que prazer aí, satisfação. Disse, não, vim dar uma olhada aí, não sei o quê. Tá muito bom isso aí, coisa e tal, um abraço, aparece lá na federação, qualquer hora lá pra tomar um café lá com a gente. Tá, sim senhor, coisa e tal. Porra, cara, aquilo me deu, até no fim, acabou me atrapalhando, entende? Porque eu fiquei, me pegou meio que de... Você tensionou um pouco. Exatamente, me pegou de surpresa, entende? Eu não estava preparado para aquele momento, né? Eu estava inserido no jogo ali, coisa e tal, mas aí chegou o homem que era o bambambam da arbitragem, né? O homem que comandava, né, toda a arbitragem do Rio Grande do Sul, né? Tanto é que perdurou por vários anos, e depois foi até para a CBF, tudo, quer dizer, então aí e aquilo me causou um certo transtorno, e aí no segundo tempo meio tu dá uma desequilibrada, que eu acho que foi até natural, coisa e tal, mas naquele momento foi embora, cara. Aí depois lá teve a Copa Paquetá lá, que era uma Copa fortíssima, né? Inclusive, desculpa te interromper, mas é que eu já vou aproveitar o momento. Aproveita. Tem um comentário aqui que chegou, né, depois eu vou seguir lendo outros comentários. Sim. Mas eu já vou antecipar esse por causa que entrou no nosso assunto. Aqui o Haroldo César Cavalcante Lopes, o Haroldo está sempre acompanhando o nosso programa, sempre participando. E ele botou aqui, ó, Yuri pergunta se ele apitou a Copa Paquetá, o amador de Porto Alegre. Campeonatos de alto nível com muitos atletas ex-profissionais. Haroldo, um abraço aí, obrigado aí. Te parabenizo aí por tu acompanhar o Yuri aí, que realmente os programas dele aí estão muito bacanas. E eu trabalhei, tava entrando nesse assunto, ele me interrompeu aqui, desculpa, salutarmente para mencionar esse assunto. Eu trabalhei na Copa Paquetá e trabalhei na final. Trabalhei na final lá na Copa Paquetá e eu fui a vários jogos. Realmente é um campeonato que é jogado por grande maioria de ex-profissionais. No ano que eu trabalhei na primeira Copa Paquetá, lá em Porto Alegre, e quem apitou a final foi o João Lúcio de Souza, o Flávio Abreu, que hoje é o presidente do São José lá, que era colega da arbitragem, e eu num outro assistente, foi no campo do Zequinha esse jogo, e um clube lá de Viamão, lá, um Martinica, e se ele acompanha a Copa Paquetá, ele sabe de onde que é. Era um senhor lá que era dono de uma companhia de táxi lá, que era o mantenedor lá dessa equipe, uma equipe maravilhosa. Eu consegui trabalhar também num clássico lá, tinha dois times ali em Viamão, era um ao lado do outro. Esse jogo até levaram para Canoas, em função da confusão lá das torcidas, coisa e tal. E aí fui indo, entende? Então tu não chega lá assim, Yuri, numa cidade onde tem vários e bons árbitros, coisa e tal, sem ter a condição de poder participar disso. Porque eles iam, olhavam, assistiam, e diziam, tem condições, pode botar, escala aqui, escala lá. E aí eu fui indo. Aí depois voltei para Bagé, por questões pessoais, coisa e tal. Claro. Daí surgiu o curso, daí eu me profissionalizei. E aí quando eu cheguei no profissional, te digo com muita honestidade, assim, se tornou muito acessível, porque eu já tinha essa escola. Entende? Eu já tinha essa escola aqui de Bagé, entende? Eu já tinha essa escola de ter trabalhado lá em Porto Alegre, no Amador. Aí tu chega no profissional, as coisas funcionam de uma outra maneira, entende? É diferente. Tu acha que essa vivência do amador, ela faz diferença total para o árbitro que vem apitar uma competição profissional? O reflexo hoje tá aí na arbitragem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. 90% dos árbitros não passaram nessa escola. Então quando chega no profissional, o árbitro do laboratório, entende? Então não tem, a cobrança no profissional é grande, mas a cobrança no amador também é. A cobrança no amador também é, tu lida direto com um atleta, com um profissional, com a torcida, com isso, entende? Até pelas condições físicas do local onde tu está e tudo, entende? Uma estrutura para a integridade física, as rivalidades de bairro, que por vezes chegam a ser até pessoais, né? Exatamente, exatamente. E existe assim, acabei de falar para ti aí, em cima do internauta aí, na Copa Paquetá, que eu trabalhei no clássico lá dos dois clubes de Viamão lá, eles tiveram que levar para Canoas.
Porque no campo da Copa Catatal, lá no campo deles, lá não havia, não teria, a própria brigada não oferecia condições. A própria brigada não tem como fazer esse jogo aqui. Levar esse jogo lá para Canoas. Aí depois esse estágio lá do Canoas, eu até trabalhei lá, esse estágio virou um time profissional lá, jogou lá. Chegou um ano só lá no profissional lá, quer dizer. Então é exatamente o que eu estou dizendo, quer dizer, a própria estrutura é diferente, né? As próprias rivalidades são muito próximas, né? É diferente de um clube lá, de um time lá de Garibaldi vai a Pelotas, entende? Já não consegue levar a torcida pela distância, sabe, por uma série de fatores, né? Então, são essas coisas que me tornaram, assim, ó, com uma certa facilidade de ter chego no profissional. Perfeito. Esse bate-papo está muito bom, a gente, se ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Com certeza, claro. Mas já voltando, vamos desenvolvendo um pouco agora o programa. Mas antes, eu preciso deixar um recado para ti, indicar um serviço de excelência de cardiologia, que é o Dr. Rafael Vieira Alcalde. É muito importante que tu tenha um acompanhamento de um cardiologista, mas um cardiologista com excelência no mercado, com credibilidade. Então, precisou, busca ali com o Dr. Rafael Alcalde, que funciona o consultório na Avenida Marechal Floriano, 1411, ali na Clínica de Saúde Especializada, na quadra do Senac. O Dr. Rafael Alcalde, ele atende particular, atende por IP, atende por Unimed. Então, precisou de um atendimento, um acompanhamento cardiológico é fundamental na nossa vida. Então, tá dado o recado do Dr. Rafael Vieira Alcalde. Como é que tá os VTs aí, Kainan? Então, vamos rodar os comerciais e em seguida a gente volta com muito mais bate-papo. Daqui a pouco vai entrar o Ariel aí por Skype para a gente falar um pouco da carreira dele, mais outro bagiense que está brilhando por aí, levando o nome da cidade e se desenvolvendo, tem muita história para contar. E também vamos conversar um pouco mais com o Luiz Fernando sobre as causas e as histórias que ele tem no futebol, que não são poucas. Então segura aí e daqui a 2 minutinhos já voltamos. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Da Gama, uma escola completa. Alô, gente, estamos aqui nesse grande estádio do Grêmio Esportivo Bagé, que completa seu centenário dia 5 de agosto. Vamos entrar para mostrar aqui vamos mostrar a lojinha aqui do nosso Grêmio Esportivo Bagé. Vem com a gente aqui. Bagé, mostra a tua força, que a torcida leva a fé. Voltamos então com o programa Na Gaveta, o espaço do esporte de Bagé e região. Antes da gente seguir o bate-papo, eu também preciso te dar outro recado muito importante. Todo mundo busca o seu espaço, um imóvel, um espaço próprio para a sua vida. Seja alguém que está começando a vida ou quem que está buscando mais estabilidade. E eu te indico a construtora Rendler, que está conceituada no mercado não só em Bagé, mas por todo o Rio Grande do Sul e agora até também no Uruguai. Trabalha com obras privadas, trabalha com licitações públicas
E, inclusive, já temos novidades. Se eu fosse tu, seguia lá no Instagram, Construtora Rendler, para te acompanhando as novidades nos próximos meses. Em breve vem aí o empreendimento J. Lemos, que vai contar com apartamentos de 1 ou 2 dormitórios e duplex com 3 dormitórios, sendo uma suíte. Então fica ligado se tu está buscando um espaço próprio para a tua vida e fala lá com o Rafael Rendler. Anota aí o telefone 3312 3475. Vou repetir se tu perdeu. 3312 3475. Construtora Rendler. Tá indicado aí para ti, não perde tempo. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Em instantes, daqui a pouquinho, o Ariel vai estar aí no ar para conversar com a gente. Mais outra pessoa que está se destacando por aí e compartilhando conosco o seu sucesso, a sua trajetória, a luta do dia a dia. A gente sabe que no futebol não tem aquele jargão de matar um leão por dia. Então Exato. Tem dias que tu vence, tem dias que tu perde. Sim. E é importante a gente saber e trazer à tona esses bageenses que estão se destacando por aí, levando a cidade. Então, daqui a pouquinho, em instantes, o Ariel está aí com a gente. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, o que o pessoal já está repercutindo. Aqui é o Danúbio Gonçalves Dias, meu pai, meu coroa. Botou aqui, parabéns à TV Liberdade, a mim, e ao Luciano, e pelo excelente tema de arbitragem. E como um árbitro de Bagé que representou muito bem a nossa cidade na Federação Gaúcha. Uma profissão que, por mais perfeito o trabalho que seja, sempre tem alguém que faça críticas fortes. Então tem que ter muita prudência para se dedicar a esta profissão, que falta ainda uma profissionalização da arbitragem. Tchê, eu sou meio suspeito para falar, porque tu é meu pai, mas vou te dizer que teu comentário foi bom. O que tu acha? Podemos puxar esse assunto como gancho? Podemos. Profissionalização da arbitragem. Parabéns. Como é o... Danúbio Gonçalves Dias. Que legal, cara. Legal porque ele entendeu. Isso é bacana, tu entende? Quando tu faz um programa, não com as pessoas que vêm aqui, eu tenho acompanhado o teu programa e tenho visto que as pessoas estão entendendo a ideia do teu programa, tu entende? A ideia do teu programa é levar ao público o que tu aprendeu, entende? O que tu conheceu. Eu não... e o que eu aprendo com vocês que vêm aqui. Exatamente, mas é uma troca, tu entende? Eu passo com muita tranquilidade as coisas que eu aprendi, tu entende? Para quem quer que seja, né, possa me perguntar as coisas que eu sei. Olha, eu tenho uma enorme satisfação em falar isso. E Yuri, assim, falando rapidamente, olha, a partir de 96, quando eu me profissionalizei na arbitragem, foi difícil. Foi difícil, entende? Porque naquele momento a arbitragem estava passando por uma interiorização. E quando tu chega na capital lá, tu tem que chegar igual ou melhor que os outros. E felizmente eu consegui chegar igual e melhor. Não é um alto mérito, mas é uma realidade. Entende? Meu primeiro jogo lá em Porto Alegre foi no estádio Beira-Rio, a preliminar de Inter e Botafogo era Inter e Caxias. Daí, há muitos anos atrás, tinha o famoso trio ABC, né, que era Gomar, Barreto, Cavalheiro e seu Homero Cavalheiro. Esse menino aí talvez até conheça esse menino, que tu vai ter a felicidade de entrevistar ele. Eu já vou parabenizar ele já de antemão, que jogou no Inter. E o seu Cavalheiro foi apto e trabalhou lá no Inter muitos anos. Então, quando eu cheguei lá, no intervalo, ele bateu no vestiário. Aí o rapaz lá que cuidava do vestiário da arbitragem, e aí, pode abrir? Eu sou o Cavalheiro, é um dirigente, pode abrir. Acostumado no amador aqui, né? Pode abrir. Aí ele chegou lá e me tu que é de Bagé aí? Sim, senhor, sou eu que é de Bagé. Meus parabéns, então. Vou falar pro Barreto vai chegar agora um pouquinho, vou falar pro Barreto e pode ter certeza, nós vamos te prestigiar. Muito bom, menino, coisa e tal, segue, vai embora aí, tá? Precisar de alguma coisa aí, fala com o homem aí que a gente resolve. Tudo bem, obrigado. E foi embora, né? Era o Luiz Freire, até o treinador do Inter, que tinha trabalhado aqui no Guarani de Bagé aqui. E naquela época ele era treinador, naquela época era juniores, né? Era juvenil, né? Era uma semifinal, entende? Era Inter e Caxias. Depois na semana seguinte eu fui no jogo ao contrário, que era Grêmio, era Inter e Juventude, era Inter e Caxias e Grêmio e Juventude. Aí na semana seguinte inverteu-se, entende? Aí eu fui lá
na sequência, né, trabalhar nesses jogos. Então, e eu fui bem, eu cheguei lá e fiz o meu, tu entende? E aí tu tem que chegar lá e tu começa a disputar, e as pessoas começam a olhar na escala, opa, e esse de baixo aí toda hora, coisa e tal. E aí você fala assim, não, ele tá lá porque ele tá fazendo por merecer, tu entende? Porque é difícil sair do interior, coisa e tal, tu chegar lá no meio de um conjunto de fatores praticamente certo e tu adentrar naquele sistema. Tu tem que provar o dobro dos outros, E eu né? consegui entrar naquele sistema. E eu consegui entrar naquele sistema, não foi muito fácil, consegui com o apoio total da minha família, que é a coisa mais importante, a família não entendendo nada da questão técnica, mas entendendo da minha pessoa. Entende? Sem o apoio familiar, não tem como, te digo assim, ó, porque é desgastante, entende? Tu sai de Bagé às 11 horas para pegar um ônibus à meia-noite, chega em Porto Alegre às 6 da manhã, pega um carro às 6h30 e vai para Santa Rosa. Aí tu passa 2 dias, um dia e meio viajando para apitar um jogo de 1h40, entende? Botando os intervalos. Então tudo isso, mas para isso, essas demandas tu vai vencendo. E tu vai vencendo pelo que tu vai aprendendo, pelo que tu vai colocando, né? Pela qualidade que tu captou, toda essa qualidade, toda essa coisa que tu buscou lá no amador, no curso, as pessoas te falando, né? Um diz faz assim, outro faz assada, coisa e tal. E daí tu tem que fazer uma filtragem, chegar lá e aplicar aquilo. E eu consegui, felizmente. Eu tô falando assim, ó, Yuri, talvez eu possa ser muito incisivo e muito autêntico, não, mas estou falando uma grande realidade, porque eu vivi tudo isso e sei muito bem, sei na pele, falando um linguajar bem do futebol, sei bem na pele como que é enfrentar tudo isso, e felizmente eu consegui enfrentar isso com muita propriedade, entende? Assim, ó, eu tenho o maior orgulho de ter passado no futebol. Eu não tenho assim, ó, nada contra o futebol só me deu muita satisfação, porque ele realmente dá grandes leques, o que o futebol te proporciona é muito gratificante, mas para isso tu tem que estar preparado, porque como tu mencionou há pouco, é o legítimo matar um leão por dia, e realmente cada escala os leões vão aumentando, e eu felizmente consegui chegar lá. Perfeito, é muito bom esse bate-papo. É, bondade tua. Quando tiver aí, Kainan, é só colocar. E aí está o homem, então. Tá conseguindo me ouvir, Ariel? Opa! Primeiramente, boa noite. É um prazer estar conversando contigo, trocando essa resenha e tu compartilhando a tua carreira e também contar um pouco da tua trajetória no futebol, que começou aqui em Bagé, foi lá pelo Inter e agora no São Luís. Então, boa noite pra ti, Ariel. É um prazer estar contigo, meu velho. Boa noite, Yuri. Tranquilo? Tá conseguindo ouvir certinho, hein? Claro, tá lisinho. Tranquilo. Eu que te agradeço pelo espaço, como eu sempre falei, das matérias que tu fez e tal. É sempre bom tá lembrando, né? Tá mostrando aí pra rapaziada, a gente que vai saindo de Bagé e vai se mostrando aí pro mundo, se mostrando e conseguindo levar o nome da cidade e mostrando que coisas boas saem daí sempre. Show de bola. Vamos contar um pouquinho do começo da tua história. Tu que é do bairro do Passo das Pedras, é isso, né? Como é que deu os teus primeiros pontapés? Cara, eu não lembro de fazer outra coisa a não ser ver atrás de bola em campo, em quadra, ralando o dedo, tudo. A minha avó brigava comigo porque eu chegava tarde, desde pequenininho, só queria ficar jogando no meio dos maiores, mas se tivesse um jogo, eu queria estar envolvido, eu, meus primos. Então, desde pequenininho, aí, depois dos meus 6 anos, a minha avó e minha tia colocaram a gente para jogar numa escolinha de futsal. Então, foi ali a minha trajetória, tendo essa primeira base de futsal, jogando numa equipe ali do 21, até os meus 12 anos, só jogando futsal. Foi quando começou daí a minha transferência para o campo, que eu fiz o meu primeiro teste lá no Militão, primeiro teste para o campo, não sabia nem em que posição que eu ia jogar, só falava que eu queria fazer gol. E aí foi um teste para o Grêmio, que acabou não dando muito certo. Aí foi quando teve a oportunidade de ir lá no Grêmio Subtenentes, teve uma conveniada do Grêmio, que era com o professor Fabiano Fafoni, que até jogou
no Bagé aí, né? Então, aí começamos a treinar lá, foi a minha transferência para o campo, começou a teve uma viagem que a gente veio jogar em Porto Alegre, na época até, não lembro qual exato ano, não sei se foi 2008, a gente entrou num jogo do Grêmio no Olímpico, e foi bem legal, cara. E aí foi quando comecei, aí depois o Fafone conseguiu para eu e mais 5 jogadores, se eu não me engano, lá da nossa equipe, ir a Porto Alegre fazer um teste no Inter. Então, aí fiz o teste no Inter, acabei passando, segundo eles, né? Voltei a Bagé para terminar os estudos lá, porque em Porto Alegre eu já tinha minha mãe morando em Sapucaia. Aí, quando eu consegui resolver situações dos estudos, voltei para Porto Alegre, achando que eu ia ficar na base do Inter. Acabou que não era bem o que eles disseram, eu ia ter que pagar, eles iam me isentar apenas da mensalidade, mas ia ter que pagar passagem e tal, alimentação, um monte de coisa, que eu não tinha condições naquele momento. Até a minha avó tinha me mandado com o valor de passagens da semana, certinho já, combinado como eles tinham dito que eu ia passar fazendo uns treinos lá. E aí, depois que aconteceu isso, a minha mãe falou, né, a gente não tem condição, não vai ter como manter isso, então não tem como tu ficar, Ariel. Aí eu, bem triste, mas como nunca tinha morado, né, na capital, falei pra minha mãe que eu queria voltar pra Bagé, morar com a minha avó de novo, mas a minha mãe insistiu, disse pra mim não desistir, pediu pra que eu fosse morar com ela em Sapucaia, onde tem o Sapucaiense lá, né, e o meu irmão já jogava lá na base do Sapucaiense, então ela me levou pra lá, eu meio contrariado, não gostava muito, acabei me dando bem, fiz alguns jogos lá bem bons, aí o cara que trabalhava lá conseguiu um teste para eu e meu irmão no Grêmio, daí lá na escolinha do Grêmio, foi aonde começou bem a minha trajetória, fizemos uma semana de teste lá no Grêmio, meu irmão acabou não passando, aí eu passei, isso foi num sábado, eles deram a resposta, na segunda-feira eu me apresentei, isso foi em 2009, né? Aí foi quando eu passei 2 anos e meio no Grêmio, na base do Grêmio. Dali fui pro Caxias, né? Me transferi quando eu fui dispensado, fui pro Caxias em 2012. E aí em 2013 foi quando começou a minha melhor parte, que foi quando eu comecei no Inter. Daí passei 5 anos e meio para 6 anos. Show de bola. E nesse processo tu teve um apoio muito forte, familiar, pelo que tu está me falando. E talvez nem todo mundo consiga, às vezes, chegar no objetivo que quer, às vezes por falta desse apoio, né? E eu creio que isso daí tenha sido fundamental. Por exemplo, tu aí que divide alojamento com a molecada, quantos sonhos, às vezes, né, deixam de ser tocado para frente por falta desse abraço, desse apoio aí, né? É verdade, eu sempre digo, porque desde quando eu estava morando em Bagé, que aí era mais o apoio da minha avó, das minhas tias, que como a minha mãe não morava lá, minha mãe só ligava, a minha tia que carregava eu e meu primo e a gente saía do Passo das Pedras até lá o Militão a pé, né, porque era a nossa condição, a gente ia a pé para os treinos, para jogos, entendeu? Então eu sempre tive esse apoio. Depois que eu fui morar em Sapucaia, eu acabei, depois de 1 ano já morando em Sapucaia, foi quando eu conheci a minha esposa, minha atual esposa agora, e ela junto com a minha mãe, como eu sempre falo, quando eu fui dispensado do Grêmio no ano de 2011, no final de 2011, cara, imagina, né, eu tinha o quê, 13 anos, 14 anos, por aí, 14 para 15, e aquilo foi como, eu tô vivendo na base do Grêmio, era o sonho, tal, virar jogador profissional, e aí te chamam numa sala e dizem, nós não vamos usar mais vocês podem seguir o caminho de vocês, estão dispensados. Aí pra mim aquilo, né, me derrubou, eu chorei muito. Saí ali tranquilo, quando peguei o metrô pra ir pra casa, eu chorei muito, cheguei em casa, falei pra minha mãe, aí pra minha namorada eu falei, não quero mais jogar, não dá certo e tal. Aí não sabia mais o que fazer e, como eu sempre falei, elas me apoiaram muito. Eu já tinha empresário nessa época já, meu empresário conseguiu que eu fosse pro Caxias, né? Então, nessa época eu fui pro Caxias, toda semana eu morava, primeira vez que eu fui morar no alojamento, eu sempre morei em casa e ia todo dia treinar. Primeira vez morar longe, né? Assim, sozinho, com 14 anos,
para 15, e aí todo final de semana a minha mãe e a Yasmin, minha esposa, davam um jeito de ir lá me ver, levar alguma coisa para mim, para que eu ficasse mais confortável. Como era perto, né, Caxias de Sapucaia, era viável, elas conseguiam até ir. Então isso me ajudou muito, cara. No ano seguinte que eu me transferi pro Inter, eu também, como eu ainda não tinha terminado o estudo, era o último ano, eu tive que morar no alojamento para terminar o estudo, para não ficar tão pesado, né, de estudar e ir para Alvorada e tudo. Também foi as 2 primeiras semanas que eu lembro, foi bem complicado, eu chorei bastante no alojamento sozinho. E também teve elas me ligando, me acalmando, eu ligava pro vídeo, calma, não é assim, vai passar. Aí final de semana tu vai vir para casa, aí todo final de semana eu ia para casa. Então, como eu falo, realmente tem muitos que às vezes ficam pelo caminho por essa situação, de repente não teve um apoio da família, não teve a palavra, não teve o incentivo certo, que eu posso dizer por experiência própria, isso ajuda muito e conta bastante. Toda a minha família me apoiando sempre, sempre procurando ver os jogos. Eu chego em casa, a minha esposa, ela critica quando tem que criticar, ela fala bem quando tem que falar, então isso é muito bom, cara. Mas mesmo com todas essas dificuldades, alguns dias que tu mesmo disse que teve vontade de desistir, tu acabou persistindo. E justamente pelo fato de tu ter persistido, que tu teve aqueles momentos brilhantes, né, e significativos no Inter. Passasse por todas as categorias, sub-17, sub-20 e o título brasileiro sub-23. Desculpa, não tô conseguindo te ouvir muito bem. Como é que tá ouvindo agora? Falhou o áudio aqui. Falhou o áudio? Sim, agora sim. Como é que tá o áudio agora? Tá baixinho, mas agora tô escutando melhor, tô entendendo. Tá bem. Vou seguir o raciocínio. Então foi justamente por tu ter aguentado essa dificuldade que tu conseguiu te firmar e viver belos momentos no Inter, né, Ariel? Jogasse vários campeonatos sub-17, sub-20 e o brasileiro sub-23, né? Eu imagino o quanto isso daí tenha sido significativo para tua carreira e hoje fez a diferença para te ter essa visibilidade no mercado. Com certeza, é o que eu sempre falo, a gratidão de saber que as pessoas que estão ao nosso lado, né, nos amam e demonstram isso a cada dia, nos apoiando, porque como eu falo, e todo mundo sabe, futebol é bem complicado, tem algumas pessoas de fora que olham e falam, futebol é só jogar, correr atrás de uma bola ali e tal, mas o futebol é muito mais do que isso, envolve muitos sonhos, envolve, como eu sempre falo, a gente fala no meio do futebol, tem a minha família que depende de mim, depende do meu trabalho, depende de eu conseguir bons jogos, de eu conseguir bons resultados, de eu conseguir um contrato bom. Então, tudo isso, às vezes a pessoa vê só a gente na TV jogando, vê só um lance, vê só uma... Não transparece, mas o que a gente passa, o que a gente precisa suportar, às vezes chegar em casa, cuidar para não descontar no filho quando tá chateado por causa de alguma coisa, entendeu? Buscar a força na família, porque nem tudo também é só alegria. Às vezes a gente tá num dia ruim, numa competição ruim, um jogo ruim, acaba daqui a pouco, uma semana tu tá titular, tu tá muito feliz porque tu sabe que isso é bom, daqui a pouco chega uma hora, poxa, tu vai mal, 1, 2, 3 jogos e o treinador vai te tirar, isso é natural, é do futebol e é normal do ser humano, a pessoa vai se abater, vai ficar triste, vai sentir o baque e é isso que eu falo, aí tem a tua família em casa te apoiando, te ajudando, porque se tu deixar cair, se abater cada vez mais, isso não vai te ajudar em nada, então tem que conseguir superar, recuperar e aí conseguir bons treinos que vão te levar a jogos e aí tu vai acabar se destacando e conseguindo o lugar de volta. Nesse período que tu fez de base lá no Inter, tem alguém ou algumas pessoas que tenham te marcado assim, que tu tenha colocado como referência na tua vida, o tipo, esse cara foi fundamental para mim? Eu sempre falo primeiramente o Klemer, né, que é um cara que dispensa comentários, dispensa apresentação, mas foi um cara que me deu muita moral quando eu cheguei. Ele que pediu a minha contratação junto à direção lá. Quando eu cheguei, ele prontamente me deu muita moral mesmo, me deu toda a liberdade para jogar, para fazer o meu estilo de jogo, entendeu? Me ajudou bastante. E logo na sequência, depois eu trabalhei com o Yarley também, que ele era auxiliar lá e aí fazia o trabalho com os atacantes de finalização e tudo. Então eu convivi bastante com ele ensinando, explicando, falando do que ele viveu, como ele era um jogador
pequeno, né, de estatura, mas ele era um jogador forte. Ele explicava como ele tentava usar o que ele tinha de melhor para ganhar dos adversários, embora pegue um zagueiro mais alto, mais forte. Ele sabe que no corpo seria difícil, mas ele usava a velocidade, ele tentava ser mais esperto, mais ágil, mais rápido. Então, também teve o Caico também, que agora até está no profissional do Inter. São pessoas que vão marcando, são ex-jogadores que tinham muita experiência e muito a ensinar, e eu aprendi muito com eles. Perfeito. Agora vamos partir um pouco o assunto para a tua trajetória pós-Inter e nos clubes, Ariel. E nessa questão, tá chegando, enquanto a gente está conversando, tá chegando uns quantos comentários aqui para ti, meu velho? Posso ler alguns aí? Certo. Claro. Não, tá chegando longe. Aqui, ó, Claudinei Fraça. Ariel jogou muito no Luverdense do Mato Grosso. É isso que eu falo. Tem essa parte do futebol, do reconhecimento das pessoas que veem a nossa dedicação, né? O quanto a gente dá o máximo para... E aí eu sempre falo, todo lugar que eu vou, onde eu for passar, eu vou dar o meu melhor, independente de resultado ou não, mas para que as pessoas vejam, os torcedores, as pessoas vejam que eu dei o meu melhor para poder ajudar onde eu tô defendendo. Ariel, do Mato Grosso a gente vai para o Ceará agora. Rudinho Silva. Grande Ariel, abraço da galera do Central aqui de Ceará. Ah, não, é do Cará. Esse aí é do interior aqui. Do Cará, isso. Eu joguei um amador com ele. Isso, é Cará. Fui eu que limão. Rapaziada, gente boa. Releva minha miopia. Aqui, ó, Leonardo. Gente boa, rapaziada, gente boa lá mesmo. Leonardo Vargas, vamos, Ariel, tu é craque. Aqui, ó, pessoal aqui de Bagé. Pessoal aqui de Bagé também, ó. O Guita aqui deixou o comentário. Parabéns pelo entrevistado, Ariel. Tive o prazer em ver esse moleque começar sua trajetória na escolinha do amigo Fabiano Fafone. O Guita eu joguei com o filho dele, na escolinha do Fabiano Fafone, que foi quando a gente começou, todo mundo lá junto, que teve essa conveniada. O filho dele jogava lá junto também, gente boa pra caramba. Eu tava sempre acompanhando o filho dele lá, sempre nos jogos, sempre falava com a gente também, gente boa pra caramba. Abração aí, Guita, tamo junto. O Guita que tem dado uma moral pra gente jogar PS4, né, editando as equipes do interior. Verdade. Fez até uma edição minha, quando eu tava no Pelotas, agora recentemente ele me mandou. Que legal esse trabalho. Depois a gente até outro dia pode desmembrar esse assunto. Mas, Ariel, então, ano passado jogasse pelo Pelotas a Copa Ibicem Pinheiro, e neste ano tu recebesse essa oportunidade aí no São Luís de Juí para o Campeonato Gaúcho. Me conta aí como é que tá a expectativa, como é que tá a rotina de treinamento e como é que se sucedeu aí essa nova etapa da tua vida. Sim, então, até tive o jogo aqui contra o São Luís na Série D, eu não joguei. O jogo lá em Pelotas eu joguei, fui muito bem, graças a Deus. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado, mas fui bem. Então acho que também contou muito para eles entrarem em contato com o meu empresário. Depois, quando eu cheguei aqui, conversei com alguns, falaram também que tive eles tiveram boas notícias minhas aqui e tal. E quando eu estava em casa, depois que eu saí do Pelotas, né, fui em casa, o meu empresário me ligou, falou que tinha interesse, porque antes de eu voltar para casa, durante a Série D, eu tive uma proposta do Paysandu. Mas só que como eu tinha contrato com o Pelotas, dependia da liberação deles, e acabou que o presidente não quis me liberar e tal. Mas passou, aí fui para casa, chegou a proposta do São Luís, ligaram com o empresário, o professor Paulo também, que está aqui, não tinha trabalhado com ele até então, e eles mostraram um interesse grande, uma proposta boa de jogar esse gauchão. Como eu falei, eu ainda por ser gaúcho não tinha nem jogado ainda o gauchão. A primeira vez que eu joguei foram os 3 jogos finais com o Pelotas, só tinha jogado fora daqui, e eu tenho esse sonho de jogar um gauchão completo, fazer uma pré-temporada, que é o que eu tô tendo essa oportunidade agora, de fazer essa pré-temporada visando o gauchão e conseguir jogar a competição inteira desde o começo, e se Deus quiser ajudar o São Luís aqui agora a conseguir a classificação, conseguir bons jogos e mostrar que dá pra gente chegar lá na frente. Show de bola, aí que daqui uns meses a gente possa voltar a conversar com o sucesso do São Luís dentro do gauchão. Vai sim. Ariel, obrigado pela tua participação, obrigado de coração por ter atendido prontamente o nosso convite. Te desejo sucesso aí, que tu consiga
colocar teu futebol em prática o máximo possível aí nos gramados do nosso charmoso gauchão e deixar o espaço aberto para te colocar algum recado, alguma mensagem tua aí pro pessoal que está assistindo. Primeiramente, eu que agradeço, Yuri, o espaço. Como eu te falei, quando tu me chamou, prontamente eu aceito, porque tu sempre procurou mostrar o meu trabalho, sempre informar aí em Bagé onde eu estava passando e sempre me ajudando, sempre me dando moral. Agradeço também, valeu mesmo. E eu queria deixar um abraço aí, um beijo grandão pra minha avó, que eu tô com muita saudade dela, minha vozinha Beth, que tá aí faz um tempinho que eu não vou a Bagé ver ela. Minhas tias todas aí. Não dá pra falar muito nome, que senão tu acaba esquecendo, que a família é grande. Mas todas minhas tias, meus tios, primos aí de Bagé, todo mundo, tô com saudade. Deixar um beijo lá pra minha mãe, em Sapucaia, que também tô longe agora, né? Minha mãe, meu padrasto Alisson, meus irmãos lá, todo mundo. Um beijo na rapaziada. Meu irmão agora, que também assinou com São José pra jogar o gauchão. A filhinha dele já tá pra nascer também. A esposa dele tá perto do dia, então que Deus abençoe, que venha com muita saúde essa minha sobrinha, e deixar um beijo grande pros meus amigos aí, um abraço pra rapaziada toda que tá acompanhando, que Deus abençoe todo mundo, tamo junto. Obrigado, Ariel. Agora, quando terminar a conversa, vou rodar 3 gols teu aí, fica ligado. Beleza, Yuri, valeu. Obrigado, Ariel, uma boa noite pra ti, até a próxima. Boa noite, abraço aí, tudo de bom. Muito produtivo esse bate-papo com o Ariel, né? Poder trazer mais um depoimento de bagiense. Eu estava prestando atenção nesse menino aí, e tu vê de uma outra maneira, tu vê como é difícil a gente que sai do interior para chegar lá. E a gente enfrenta, a gente vence com as qualidades, com conhecimento, com o que ele refutou ali no que eu falei. A base familiar é importantíssima, porque tu tá longe de casa, tu enfrenta dificuldades. Eu consegui apitar no mesmo espaço onde eu apitava Carucima, o Gaciba, entende? Os pessoal que estavam mais evidente ali, eu consegui apitar nesse espaço, o Voada, entende? Nós cansamos de ficar na rodoviária das 6 da manhã às 4 da tarde. Não tinha onde ficar, nós tínhamos que ficar lá. Não foi demérito nenhum, então, mas a gente conseguiu esse espaço porque nós tínhamos o apoio familiar, nós tínhamos a ambição de apitar, nós queríamos ser conhecidos na arbitragem, entende? Nós queríamos ser respeitados como Luiz Fernando, como Leandro Pedro Voada. Estou sendo repetitivo o nome dele aqui, posso falar com muita propriedade, porque ele é meu amigo particular, tu entende? Sei muito bem como é difícil chegar lá, é difícil, mas tu chega, tem que enfrentar, tem que superar as dificuldades, mas a gente chega, a gente querendo, a gente chega. E eu fico feliz por esse menino ter vencido, e não pensa que é demérito nenhum ter jogado no Inter e hoje está no São Luís do Juí, muito pelo contrário. A visibilidade talvez até aumente. Porque no Inter todo mundo assiste, mas lá no Ijuí alguma coisa vai despertar atenção, porque ele tem eu não estou me apropriando do teu entrevistado, porque eu sei bem. É uma troca. Eu sei bem como é que é a situação que esse menino vive, e ele foi muito feliz no que ele colocou ali. É difícil, não tinha. Eu acabei de te dizer aí que sair de Bagé para ir a Santa Rosa é difícil, tu fica um dia e meio fora de casa viajando. Mas tinha que ir lá, porque era um jogo que decidiu uma vaga para a próxima competição. E seu Barreto me escalou lá porque sabia que eu tinha condições. E eu fui lá, num jogo difícil, era Santa Rosa e Torrense. O Silvio Oliveira, na época, foi um cara que me buscou aqui, foi um dos que me buscou no interior do Rio Grande do Sul. Esse passagem, eu vou falar aqui com muita propriedade o nome dele, entende? Então essas pessoas iam buscando. Ele me mandou um dia, seu Barreto, lá, mandou o Carlos Cruz lá, vai lá em Canoas lá olhar esse de Bagé e ver como é que tá lá no Campeonato Gaúcho. Lá era a Avenida e o time de Canoas, lá onde te falei, onde foi o jogo lá da Copa Guetá lá. Uhum. Mas o senhor mandou olhar o que lá, seu Barreto? Lá? Não, mas o de Bagé lá. Não, mas aquele de Bagé você pode botar para em qualquer jogo. Entende? Mas, então as pessoas acham que não vão olhar? As pessoas vão olhar, as pessoas observam. As pessoas prestam atenção. Yuri, eu queria só fugir um pouquinho, porque eu assisti aqui a entrevista do presidente do Guarani, do meu amigo particular, Heráclito Moreira, e do ex-presidente do Bagé, mas não deixa de ser presidente, o atual, o Rafael Alcalde. E ele falou um troço importantíssimo. Eu achei muito interessante o que ele falou, que ele
eu não sei como foi a tua pergunta, mas eu prestei atenção quando ele fez uma colocação importante. O Bagé tem que acabar com esse problema com a arbitragem. E eu não estou falando do Bagé, estou falando nos momentos que decidiram. Então, acho que está na hora dos clubes terem este profissional para auxiliarem, para encurtar esse caminho. Porque se o atleta... Antigamente não tínhamos WhatsApp, essa comunicação rápida, e a gente sabia. E aí, vou no jogo lá, tal, lá o zagueiro número 4 lá chega muito. O número 10 é chato. A gente colhe essa informação. Com certeza, estou falando aqui publicamente, porque essa é a realidade. Assim como o treinador vai buscar lá a qualidade do time adversário, aonde ele é mais vulnerável, o árbitro também vai se informar. E hoje, com a comunicação, é muito mais rápido. E isso que o presidente falou do Bagé aqui foi importante, porque tu pode ver que ele é uma pessoa que tem visão. Eu estou tomando a liberdade de falar o nome dele porque a minha amizade com ele não é do futebol. Entende? Então ele tem visão, quer dizer, isso é importante. As pessoas estão enxergando, as pessoas estão vendo. Então esse problema tem que acabar. E o árbitro também tem que acabar com esse problema de chegar porque é o Bagé, porque é o Guarani. Não, isso não existe. O Bagé e o Guarani são clubes centenários. O cara, quando vem apitar num estágio no Pedra Moura ou no Estrela d'Alva, tem que ter muito respeito pela história que esses clubes têm. Não é pelas pessoas que estão lá, é pela história que tem os clubes. Eu, quando apitei um baguá profissional, eu estava numa outra atividade, eu tive que sair da atividade que eu estava para me concentrar. Numa sexta-feira, o jogo era no domingo. E 2 ex-colegas meus de sala, que eu posso falar o nome deles aqui com todo o respeito e que eu tenho por eles, o Dr. Paulo Machado, o Dr. Jorge Caé, eles me receberam com muito respeito. Por eu ter sido colega deles lá nos tempos da escola, e eles me receberam lá como o árbitro do jogo. Foi lá no campo do estádio do Bagé, e eles me receberam com muito respeito, e eles sempre me respeitaram, como profissional, como amigo e como cidadão. Não gostaram da arbitragem? É uma outra questão, mas nunca mesmo desrespeitaram. E todo esse conjunto a gente faz aplicando tudo que a gente aprende da melhor maneira possível. O árbitro não está acima da lei. A lei é acompanhante do árbitro, mas jamais o árbitro é acima da lei. Entende? Então tem que acabar com essa coisa. Sabe, hoje que está no momento de ter essa mudança, de ter esse estreitamento, né? Aproveitando a própria tecnologia, né? Aproveitando espaço, aproveitando ex-árbitros. Entende? Eu me coloco à disposição tanto do Bagé, do Guarani, com muito prazer, porque eles sempre me receberam. Estou sendo repetitivo nesse assunto, porque eu tenho muito respeito por essas duas instituições. E te digo assim, ó, lá em Porto Alegre, quando trabalhei, era 3 clássicos, independente do clássico Grenal, claro que é um clássico ímpar, claro. O clássico Brapel, que é na sequência, mas todo árbitro olhava lá, já sabia, o carnê saía na frente, coisa tal, pá, ó, tal dia o baguá, opa, acho que será que eu vou votar, coisa tal, porque é importante na carreira profissional do árbitro, apitar um clássico do tamanho, da envergadura que é este clássico, entende? E eu, felizmente, tive esse prazer, independente de ter sido bom ou não, tive essa felicidade. Aí fica esse recado importantíssimo para o pessoal respeitar o clássico do que exatamente a história dele demonstra. Fica o recado aí, então. Se falasse do Jorge Caé, eu já vou aproveitar o gancho e ressaltar que o doutor Jorge Caé é mais outro parceiro do nosso programa. O profissional precisou do acompanhamento preventivo ou teve algum problema no aparelho digestivo. O Dr. Jorge Caé Filho é referência aqui na cidade com 30 anos de trabalho na medicina. Um profissional especializado em endoscopia e colonoscopia. O Dr. Jorge Caé também é cirurgião geral e do aparelho digestivo. A clínica funciona ali anexo à Santa Casa e o telefone é 3242-9290. Dr. Jorge Caé Filho, 30 anos de experiência na medicina em Bagé. Como é que tá os vídeos aí do Ariel, Kainan? Podemos rodar? Então vamos para o Momento do Esporte, um quadro que o programa Na Gaveta iniciou recentemente, que toda semana busca relembrar algum momento significativo do esporte e sempre que puder também dos convidados que eu tenho a honra de receber aqui no programa Na Gaveta. Então roda aí 3 vídeos, 3 gols do Ariel para contextualizar para vocês. 2 deles foram ano passado, jogando pelo Pelotas,
uma vitória de 9-0 do Pelotas sobre o São Caetano pela Série D do Brasileiro. E um outro gol foi quando ele jogou a Série A goiana, a Série A de Goiás pelo Jaraguá, onde ele jogou até março, quando veio a pandemia. Então, roda aí o Momento do Esporte com o Ariel. Olha aí o Ariel, lado esquerdo, passou pelo Neres, como quis, tocou pro Marcão, por trás da zaga, voltou pro Ariel, perna esquerda, bateu, gol! Gol! O Itaqui, entrada da grande área, abriu na esquerda, Ariel, tinha condição de chute, o Itaqui preferiu o passe, Ariel, trouxe pro pé direito, bateu, gol! Gol! Muito bem, tá aí o registro. 3 gols do Ariel, que teve há pouco aí conversando com a gente, uma brilhante conversa. E agora vamos seguindo o programa na gaveta, vamos dar mais uma lida aqui, mais uma rodada de comentários. Pessoal participando em massa. Tem aqui bastante comentários. Ó, o Luiz Alfredo Rezende, o Mulato, mandou um recado pra ti. Bom juiz, muito técnico, figura ímpar. Pessoal aqui também. Vamos ver. Tem mais aqui. Boa noite. Peraí que deu um breve probleminha aqui no meu celular. Técnica. Uma questão técnica. E já recapitulamos. Aqui, chega. Tá aqui os comentários. Perdão aí pelo vácuo, pessoal. Emerson Malaquias, Valente. Aqui, ó, por que deixou uma indagação, um questionamento. Sim. Ele, por que a arbitragem brasileira não deixa correr mais o jogo? Ao contrário da arbitragem sul-americana, que não marca qualquer falta. E um abraço ao Luiz Fernando. Pergunta interessante. O nosso futebol ficou agressivo, né? Agressivo no bom sentido pela questão física, né? Ficou um futebol de muita imposição, né? E eu falei anteriormente, Yuri, o árbitro tem que deixar fluir. O jogo tem que andar. E o jogo está ficando irritante porque o árbitro está parando. E o atleta se irrita. Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Entende? Porque está faltando aquela escola, está faltando aquele que vem no amador, que sabe que uma disputa é intencional uma coisa, uma disputa não intencional é outra, entende? Então, essa coletânea tu tem que levar lá no profissional. E isso está acontecendo. Quer dizer, são poucos árbitros brasileiros que deixam o jogo fluir. São poucos. Eu acompanho aí, né, diariamente aí, e vejo. São poucos árbitros. Entende? Não, se eu citar nomes aqui, talvez eu possa não possa ser muito feliz na colocação dos nomes. Mas eu vejo assim, ó. Tem árbitro em São Paulo, tem árbitro no Paraná, entende? Tem um árbitro ali do Rio. O jogo está fluindo e os atletas estão entendendo a mensagem deles. Isso que é mais importante. O atleta entende essa mensagem e sabe que tu vai apitar uma falta para A e talvez pudesse ser para B. Mas o árbitro também tem que ter essa humildade na passada, assim, tá marcado. Eles entendem quando tu entende, essa tua interpretação não foi a mesma que eles interpretaram. Desde uma vez que tu faz que o jogo flua. Entendeu? Se tu começa a picotar muito, é muito relativo também, né? O jogo depende muito do jogo. Tem jogo que se tu liberar muito também, o jogo vira uma pancadaria, coisa e tal, e daí também vai tudo por água abaixo. Mas se tu começar a picotar o jogo desde o início, o atleta começa a irritar. Começa a irritar, um quer perder, o outro quer amarrar o jogo, porque não depende daquele resultado, depende de um só, depende, né? Eu já comentei sobre isso. Quer dizer, então tu tem que ler, tu tem que prestar atenção no jogo, tu tem que saber o que é a proposição daquele jogo, né? E isso realmente é um problema, né, nos nossos hábitos. Tu pode ver que os hábitos que mais deixam fluir o jogo são os hábitos que estão apitando há mais tempo, né? Hábitos que já estão quase praticamente encerrando a carreira, que é o árbitro Roberto Lopes, né? Falando a nível nacional, né? Porque, né, que é o que está passando no momento. Entende? Tu vê lá o árbitro que deixa o jogador mais bastante, o Marcelo Henrique, entende? Os caras que fazem fluir,
naturalmente, e tem a humildade de quando erram, tem de ter essa sensibilidade de passar e dar aquela segurança para o atleta. Não, mas o homem, entende, não foi feliz naquela decisão. Então isso acontece. Eu queria só colocar, antes tu me perguntou aqui sobre a questão, que eu sei que o programa tem um horário, a tecnologia no futebol, Yuri, era inevitável. Inevitável, olha, vou repetir pela terceira vez, inevitável a implantação da tecnologia no futebol. Mas vai dar muita polêmica, com certeza. Uma implantação nova, então faz um ano e pouco, vai criar um outro problema que a FIFA está experimentando lá naquela Copa lá em Dubai lá. Todos os bancos dos clubes receberam um equipamento que o que decide lá, eles recebem em tempo real aqui. Vai causar problema? Vai causar problema, mas vai ajudar. Tu pode prestar atenção aí que terminou aquele soco, aqueles tapas dentro da área. Terminou. Porque o olho do árbitro é perceptível até um certo ângulo. Nós somos normais. Nós árbitros somos normais, que nem um atleta que erra um gol na cara do gol, conforme eu falei lá, num jogo que eu optei lá alguns anos atrás. Isso é normal. Mas também temos que ter a sensibilidade e a humildade de aceitar quando está errado. Entende? Um jogo não pode parar 4 minutos para decidir se a bola, se o cara usou o braço, não usou o braço, tirou o braço, usou o braço, coisa e tal, entende? Aí os caras estão lá numa bancada lá, não acompanham o futebol, decidem lá numa mesa e atiram por cima dos árbitros e os árbitros que se virem. Epa, peraí, tem que ter uma preparação. Tem que ir nos clubes. Essa mesma orientação que vem pro árbitro, tem que ir pro clube. Uma coisa que a gente percebe é que o VAR, ele tem uma dinâmica num país e em outro país ele tem outra dinâmica. Talvez isso aí passa por uma conscientização cultural dentro do próprio futebol? Passa. Assim, quando faz o curso, o poder do árbitro é um poder discricionário. Eu não sou professor de português. Isso aí eu escutei lá na minha coisa e fui pesquisar. Tu descreve o que tu está vendo. Entende? Então, é o significado da própria palavra. O VAR está auxiliando na descrição do que o árbitro está vendo. Não quer dizer com isso de que eu vi possa não ter visto ao olho da TV. Eu posso não ter visto ao meu olho, entende? A minha visibilidade, meu ângulo de visão é uma. E hoje os caras trabalham com 10, 12, 14, 15, 16 câmeras. É inevitável. E olha aí, quem acompanha o futebol há muitos anos, uma vez aqui o futebol brasileiro sofreu enormemente quando um árbitro num jogo da Copa do Mundo apitou um pênalti do Júnior Baiano. Aonde foi descoberto que o Júnior Baiano tinha puxado a camisa, num câmera que estava lá atrás, que até nem era das TVs mais evidentes ali na época da Copa do Mundo. Quer dizer, então, nota-se que vê que o árbitro era perceptível. E essa câmera lá foi que, isso aí foi, olha, quem acompanha o futebol há mais tempo sabe dessa história que eu estou contando. O Júnior Baiano fez um pênalti numa Copa do Mundo, talvez, eu não tenho muita certeza, acho até que, não sei se foi contra a Alemanha ou foi na Alemanha, foi numa situação como essa. E com o César Sampaio também aqui, Palmeiras e Corinthians, aconteceu uma situação também inusitada. Também uma câmera lá atrás também viu uma jogada que o árbitro não tinha visto. Quer dizer, então, é exatamente o que tu falou. Quer dizer, eu só acho que o VAR aqui no país, até ele ter uma engrenagem melhor, ainda vai custar. O voleibol, que eu entendo muito as regras do vôlei, até gosto, porque eu acho que é um esporte muito competitivo. Quando implantou a questão técnica, houve um dia que tu conversar com alguém que seja dessa área, aliás, tu já conversou com alguém dessa área, causou muito problema, a bola bate na linha, batendo na linha, saiu, não saiu, entrou, tá do lado, não sei o que, volta, sabe? Lá no vôlei parece que o ponto pode voltar, quer dizer, no futebol não tem como voltar o gol, quer dizer, então vai causar problemas, mas era inevitável. A questão toda mudança tecnológica, ela causa desconforto de início, né? E os clubes têm que estar preparados, porque essas mudanças vão ter erros, vão ter acertos, vão causar dúvidas, não dúvidas, vão causar decisões ímpares.
Tudo isso vai acontecer. Então eu acho que os clubes têm que estar preparados para essa questão, por isso que eu volto naquela questão de dizer, aproveitando o gancho ali do Dr. Rafael, né, que ele foi feliz naquela colocação, e ele falou do Bagé porque ele, né, foi presidente do Bagé, de passagem, um belo presidente, mas assim, ó, ele visionário, ele teve essa visão. Opa, alguma coisa está errada, então tem que corrigir. Uma oportunidade a tempo lá, quando logo eu tinha encerrado a carreira, também o presidente do Guarani, lá, o Tato Moreira, veio conversar comigo, Fernando, como é que tu acha, coisa e tal, tá acontecendo isso, aquilo. Eu digo, cara, vocês têm que parar com essa mania, vou usar uma expressão bem popular aqui, tem que parar com essa mania que todo árbitro que vem aqui vem prejudicar de vocês. O árbitro vem aqui e erra, mas o árbitro também vem aqui e acerta. O árbitro não dá um impedimento e o atleta não faz o gol. E o árbitro dá um impedimento entende? É natural, um jogador faz o gol contra. Quer dizer, são N situações que acontecem na arbitragem. Num jogo de futebol, num tempo de um minuto, tu acompanha o futebol através da matéria, no jornal ali que tu trabalha. Quer dizer, então tu vê ali, tu percebe que tu está ali no campo, então tu consegue perceber, né, o que o adversário fala, o que o locatário fala, entende? É legal. Mas é bacana mesmo assim, entende? É bacana porque, né, o futebol é uma coisa apaixonante, né, é muito legal, coisa e tal. Meu pai nunca foi, né, no estádio, né, quando eu optava, coisa e tal. Aí o meu vizinho lá, que é amigo particular dele lá, sempre, né, acompanhava lá, torcia lá, né, escutava, passava os comentários para ele, ó, o menino foi bem, mais ou menos, não gostaram, fizeram. Então isso é legal, isso é bacana, coisa e tal, entende? Até hoje as pessoas me respeitam como cidadão, que me conheceram através da arbitragem, a gente ficou essa coisa bacana. E isso é salutar, isso que me fez chegar até aqui, né, no teu programa, até sou muito agradecido por ter tido, né, estou me antecipando aqui, por ter tido essa boa oportunidade e me coloco mais uma vez à disposição, né, alguém que queira, né, enfrentar essa carreira, que é uma carreira que tem muitos desafios, né, pode contar comigo, né, é um prazer poder passar para eles tudo que eu aprendi na arbitragem, e ainda, mesmo estando longe, vou aprender. Esse é o caminho, então, quem deseja entrar no mundo da arbitragem, encarar esse desafio, aí ó, procura o Luiz Fernando, que vai trazer as vivências e trocar essa ideia, como a gente falou, né? Será um prazer. É uma troca sempre. É uma troca, claro, perfeito. Luiz Fernando, obrigado de coração pela participação, por ter aceitado o convite. Tu tá sempre, agora um depoimento mais pessoal, desde o meu primeiro dia de programa tu vem prestigiando, vem apoiando, sugerindo, então muito obrigado. E obrigado também por essa aula de futebol que nós tivemos, esse bate-papo, essa troca de ideias que com certeza enriqueceu muito, não só nós, mas todo mundo que acompanhou nessa noite de segunda-feira. Legal, bacana, Yuri, obrigado lá ao Kainan, que é um menino que eu já nos conhecemos há um bom tempo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí à TV Liberdade, que está proporcionando um bem-estar para uma boa parte da sociedade, né? Não só com informações de futebol, né? Mas com várias outras informações. Eu tenho o prazer de acompanhar aqui nessa TV de vocês. Fico muito feliz de tu ter me dado mais essa oportunidade na minha vida, que é muito legal, né? Eu sei que ali eu vi ali no intervalo aqui, eu consegui ler ali no meu telefone, felizmente, mensagem de ex-colegas que estão lá, né, na Porto Alegre, em outros lugares lá, as pessoas acompanham, então as pessoas prestigiam, e esse recado ficou bacana, o recado que eu fui lá fazer foi dado, e eu tenho certeza que foi bem dado. Parabenizar sempre aí o Bagé e Guarani. Gente, quem é do mundo do futebol, respeite essas duas entidades, porque eu vivi lá em Porto Alegre, e por isso também eles me respeitavam, por eu ser daqui, e aqui existem 2 clubes centenários, 2 clubes que são conhecidos, não só a nível nacional, eles são conhecidos, olha, pode ter certeza, a mundo afora. Valeu, Yuri, obrigado. Precisar da gente é só chamar. Com certeza eu pego o grito. Então o programa Na Gaveta vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que curtiu, compartilhou, assistiu, nos deu essa moral. E não te esquece, o programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 da noite no Facebook da TV Liberdade. Então, tô com esse compromisso com vocês. Sempre coloca na tua agenda aí, pra gente trazer sempre alguém do esporte, do futebol, das demais modalidades que tem alguma história legal para contar. Uma boa noite a todos, fique com Deus, uma boa semana.
Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark Linguiça? Lembrou o Paladar. Já está na hora de voltar para a escola, hein? Marca na tua agenda, 22 de fevereiro, tudo vai estar preparado para receber você na Escola Vasco da Gama, com toda a segurança, é claro. Neste ano, teremos revezamento semanal nas aulas presenciais, mas as atividades remotas continuam para você acompanhar de casa. Nosso foco é o aprendizado. Pois é, a escola é um mundo incrível, cheio de novas experiências e oportunidades. E o Vasco organizou tudinho para você. Então venha para a escola e pode vir sem susto, tá? Porque damos muito valor à educação. Para nós, a vida estará sempre em primeiro lugar. Volta às aulas Vasco da Gama, dia 22 de fevereiro. Esperamos por você. Camping Moriá, espaço para eventos, com 3 ambientes, churrasqueiras ao ar livre, todas abastecidas com lenha e ainda mais, mato fechado com churrasqueiras de pedra. É isso mesmo, local excelente para fazer o seu churrasco embaixo das árvores. Quadra de futebol, piscina para você tomar o seu banho, lugar especial para as crianças brincarem. Saia do estresse do dia a dia, venha para o Camping Moriá. E ainda mais, pesque e largue. Estamos localizados na estrada do CTG 93, passando a Brita Sul, no Cerro da Vista, ao lado da antiga Fazenda Esperança. Quer um lugar maravilhoso? Então venha para o Camping Moriá.